Neste vídeo eu explico o que são as escalas cartográficas e quais são as diferenças entre as escalas grandes e as escalas pequenas, de forma rápida, direta e objetiva. E aí pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Então bora lá! De princípio, o que você tem que saber é que as escalas cartográficas, sejam as grandes ou sejam as pequenas, têm a ver com a ideia de redução, ou seja, representam a quantidade de vezes em que a área representada foi reduzida. Sendo que a quantidade de vezes em que a área mapeada foi reduzida é que vai dizer se a escala é grande ou se ela é pequena. Vejam só esses exemplos da tela. No primeiro, nós temos uma escala de 1 para 500 mil. No segundo, a escala é de 1 para 25 mil. E no terceiro, a escala é de 1 para 10 mil. Neste caso, o primeiro exemplo representa uma escala pequena, o segundo uma escala média e o terceiro uma escala grande. E isso aí costuma confundir muito a cabeça das pessoas. Elas não conseguem entender como que uma escala de 1 para 500 mil pode ser menor do que uma escala de 1 para 10 mil. E acredite, inclusive eu penei muito para entender isso aí. Só fui entender de verdade na faculdade. Mas fique comigo até o final do vídeo porque eu te garanto que hoje você vai entender isso aí de vez, beleza? E no final eu vou te deixar uma dica matadora que vai fazer com que você nunca mais se confunda com relação a isso. Então vamos seguir. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que a escala utilizada depende do objetivo, da finalidade com que o mapa será usado. Se você precisa de um mapa com mais detalhes, com mais precisão, você vai querer reduzir a área menos vezes, logo você terá uma escala grande. Um exemplo bem comum desse tipo de representação são as plantas, sejam elas de casa ou de imóveis em geral, que apresentam uma pequena redução da área representada e por consequência o nível de detalhamento é muito maior. Agora, se o objetivo é representar uma área muito maior, como os limites administrativos de um estado, de uma região ou até mesmo de um país, a redução feita será muito maior, pois a área representada é extremamente extensa. Logo, a escala daquele mapa será uma escala pequena, pois a área representada foi reduzida muitas vezes. Se você ainda estiver confuso, relaxa, não esquenta a cabeça, porque agora eu vou te dar aquela dica que eu prometi lá no comecinho e eu te garanto que depois dela você nunca mais vai se confundir com relação às escalas grandes e às escalas pequenas. Mas antes disso, pessoal, se você estiver curtindo o vídeo, se eu de alguma forma estiver te ajudando, deixa aí aquele like, isso não te custa nada e com certeza me ajuda muito a manter esse projeto aqui no ar. Se inscreva aí também no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus colegas, com seus alunos, que isso vai fortalecer muito aqui o trabalho. Estamos também no Facebook e no Instagram, então também nos siga lá que o conteúdo de lá também é muito legal. Então bora lá para nossa dica. Toda escala numérica é composta por um numerador e um denominador, ou seja, ela vai ser sempre 1 para alguma coisa. Quanto maior for o denominador, menor será a escala. Quanto menor for o denominador, maior será a escala, ou seja, é uma relação inversamente proporcional. As escalas pequenas representam o país de forma geral, divisões políticas administrativas e projeções desse gênero. Elas apresentam grande redução e têm a escala de 1 para 500 mil em diante, é daí para mais. As escalas médias apresentam média redução, obviamente, e costumam representar subdivisões administrativas, cursos d'água e formas do relevo em geral. Essas escalas costumam variar de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Já as escalas grandes apresentam pouca redução e, por consequência, um maior grau de detalhamento. Elas são muito utilizadas para plantas e representações em geral que exijam mais detalhes. Esse tipo de escala vai de 1 para 20 mil para menos. Beleza? Você viu como isso é muito mais simples do que você imaginava? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho. Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito. Deixe aqui embaixo suas sugestões, tá? Suas críticas, reclamações, que eu respondo todas. Então era isso, até a próxima. Falou, valeu!